Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Skill Podcast aqui da GG Educate. Como sempre, a gente fazendo conteúdo praticamente toda semana, quase todo dia tem alguma coisa, trocando ideias sobre habilidade comportamental. E nesse Skill Podcast hoje a gente vai discutir estratégias e habilidades, tá? Que vão te ajudar na sua jornada para se tornar um profissional de alta performance usando o League of Legends, né? Usando tantas outras experiências também, mas principalmente usando o League of Legends. Eu sou o Felipe Tonello, sou caster da Riot, sou caster de esportes já há bastante tempo também, e hoje é psicóloga da G Educate, que é a Lívia, vai trocar uma ideia com a gente. Então, mais uma vez, Lívia, seja muito bem-vinda. Salve, pessoal, tudo bom? Eu sou a Lívia, sou psicóloga, trabalho com orientação profissional e estou aqui para bater esse papo com o Tonello hoje. É isso, vamos que vamos. Como eu disse, hoje o foco vai ser exatamente uma das missões, ou digamos o objetivo, né? Um dos objetivos aqui da GG Educate, que é falar sobre o que é, como funciona, como que você atinge essa questão de alta performance, o que é o profissional de alta performance. E essa é a primeira pergunta, inclusive, Lívia. O que é essa pessoa de alta performance? Porque muita gente pensa, fala assim, não, alta performance, um corredor eu consigo imaginar, um jogador de futebol eu consigo imaginar, mas um empreendedor, um cozinheiro ou, sei lá, um advogado, um designer, como é que esse cara tem alta performance? O que significa isso no mercado de trabalho? Quero que vocês imaginem comigo um gráfico, certo? Que tem dois eixos. Um eixo são as habilidades comportamentais e o outro eixo são as habilidades técnicas, ou então as hard skills, enfim, chamem como vocês quiserem. O profissional de alta performance é aquele que consegue se encontrar lá na ponta dos dois eixos. Que ele tanto tem muita competência técnica quanto muita competência comportamental. Então, quando você imagina o gráfico que ele vai crescendo proporcionalmente, lá na pontinha a gente encontra esse profissional de alta performance. A pessoa que consegue ter tanto boas as habilidades técnicas quanto boas habilidades comportamentais. É isso, e acho que muita gente confunde, né, essa parada com, sei lá, uma pessoa que trabalha muito. Nossa senhora, olha como essa pessoa tem alta performance, ela trabalha 14 horas por dia, né, o burnout, inclusive que vai dar depois o recado dele, né. Mas assim, tem muita gente que acho que confunde essa questão de alta performance com muito tempo de serviço. E nem sempre é assim, né? Na realidade, eu acho que quando a pessoa é um profissional de alta performance, isso no League of Legends, isso, né, no esporte, isso em qualquer área que você for trabalhar, como a gente sempre costuma citar aqui, né, a área de empreendedorismo, uma área que você vai fazer autônoma, uma área que você tá numa empresa grande, enfim. Qualquer lugar, tipo, não é necessariamente trabalhar muito tempo, e sim trabalhar mais eficaz, né? Tem essa diferença. Não, é o que eu vi falando para as pessoas. As pessoas, elas sempre existe uma supervalorização dessa ideia do profissional que trabalha muitas horas. Sendo que, para mim, o profissional que trabalha muitas horas é sinônimo de termos algum problema. E esse problema pode ser de várias naturezas. Pode ser porque a pessoa ela é lenta. Sim. E aí o que uma pessoa faz em 8 horas, ele faz em 12. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é uma pessoa sobrecarregada, porque o que ela tem para fazer não tem como ser feito em 8 horas. Então, ou o gestor dessa pessoa, ou a pessoa que divide as atividades, enfim, a pessoa que manda nessa pessoa não está sabendo distribuir bem essas atividades. Ou então, a gente tem uma equipe muito enxuta, que por um lado é sempre muito bem visto, porque o povo adora se vangloriar no sentido de que nossa equipe é super enxuta, é só eu e outra pessoa, só eu e o planinho. Sendo que cada uma com AVC antes dos 30 anos, tá entendendo? Então, assim, é sempre problemático. Uma pessoa que trabalha horas demais sempre indica um problema. Sempre é um balizador de problema. Tipo assim, ou essa pessoa, ela é devagar mesmo. Porque, por exemplo, para mim, produtividade não é a pessoa que trabalha muito, é a pessoa que faz muito em pouco tempo. Tá entendendo? A pessoa que consegue fazer tudo, tem que fazer em 6 horas. Na minha opinião, é um profissional muito melhor que faz tudo, tem que fazer em 12, diante das mesmas circunstâncias, por exemplo. Tá entendendo? Sim. Então, a gente costuma ter essa medida, que é uma medida muito antiga da RH, por exemplo, que era medida por horas de trabalho. Antigamente, quando você entende a lógica CLT, né, que é uma carteira assinada, a gente trabalha com carteira assinada, a lógica era a lógica de horas de trabalho. Sendo que quando a gente avança para um novo mercado, a lógica do bom profissional não é aquele que trabalha mais horas, é aquele que faz mais entregas. E se ele vai fazer isso em 10 horas ou em 2 horas, para mim, enquanto contratante, não faz nenhuma diferença. Porque você vai ser lá entregar o que eu pedi, tá entendendo? Sim, demais, cara. Eu acho que dá pra ver muito isso, inclusive no próprio esporte, né? Cada pessoa faz de um jeito, sua rotina de treinos, né? Obviamente, falando de League of Legends profissional, ainda assim, tem gente que às vezes joga, sei lá, milhões e milhares de solo kill por dia, né? De ranqueada por dia,
e não necessariamente aproveita aquele tempo ali para treinar alguma coisa. A pessoa só fica jogando, 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 insistindo no erro. E isso você que tá querendo subir de elo, o pessoal que é profissional, tipo, tem vários casos assim. É claro que nem todos são extremos de, meu, não jogo e aí eu vou muito bem. Obviamente, se você não jogar, a tendência é que você vá mal. Mas se você jogar e ter tiver uma postura ali bem proativa, enfim, né, bem eficaz e tudo mais, usando para treinar as habilidades comportamentais, como a gente costuma dizer aqui na G Educate, né? Sempre fala sobre isso. Aí sim você vai estar evoluindo. E não precisa de 1 milhão de solo kills por dia. É o tanto que você conseguir fazer ali, tá beleza. Senão você vai ficar tiltado, vai ficar muito estressado, você não vai começar a gostar mais, vai começar a ter um desgosto pelo jogo, não vai querer jogar mais e tal. Acho que é a mesma coisa no trabalho, né? Obviamente nem todo mundo trabalha com uma coisa que ama, e as habilidades comportamentais elas fazem com que você tenha facilidade de encontrar essa coisa de que você gosta, que você ama, enfim, que você tem paixão para poder trabalhar e ser bem sucedido. Mas existe sim essa questão, então também já fica a dica pro pessoal, né? Se atentar a essa coisa toda, que não é necessariamente trabalhar 1 milhão de horas, assim, trabalhar de uma maneira eficaz. Só que tem muita gente, Lívia, que fala, não, fulano é um bom profissional. Ah, não sei quem é um bom profissional. Mas não necessariamente o bom profissional, ele é um profissional de alta performance. O que eu quero dizer com isso? No casting, muita gente pensa que não existe performance no que eu faço, narração, comentário. Ah, não, é só você ir lá e comentar, é só você ir lá e narrar, é uma coisa meio, né, meio robótica, meio... E na realidade não é assim, o casting ele é muito voltado à performance. Se eu durmo mal uma noite, no outro dia eu vou estar todo zoado para fazer uma transmissão. E eu vou parecer esquisito, eu vou falar umas coisas meio aleatórias, sabe? Não vai funcionar legal. E talvez eu seja um bom profissional nessa transmissão, mas eu não vou estar em alta performance. Eu vou estar fazendo arrozinho com feijão. Então, do ponto de vista psicológico, assim, qual que é a diferença entre esses dois? Tá, existe muito mais uma questão do que, por exemplo, o ponto de vista da psicologia, mas o ponto de vista da galera. O que é que Aham. normalmente a galera chama de uma profissional? Quem é muito bom em um eixo ou no outro, daquele que a gente conversou. Normalmente, a pessoa fala de um bom profissional, fala ou daquele cara que não sabe muito, mas é muito esforçado, Uhum. ou aquele cara que é preguiçoso, mas sabe muito. Aí a É. gente fala, não, mas ele é um bom profissional. Às vezes até sai num tom de desculpa. De tipo assim, não, ele é assim, mas ele é um bom profissional, pode confiar. Entendeu? Uhum. Ele não sabe nada, mas ele é tão esforçado, o bichinho. Ou então, ou ele é porco de preguiça, mas ele sabe. Se você for lá e pedir muito, ele faz pra você. Que é Sim. muito diferente de uma pessoa que sabe muito e tem as habilidades. Normalmente fala disso. O profissional é geralmente quem tem um e não tem o outro. Ou tem muito de um e pouco do outro. Entendeu? Uhum. Assim, é o que eu vejo muito na fala das pessoas. Quando elas trazem isso do bom profissional, é sempre nesse sentido. Sim, é verdade. Eu já ouvi isso aí também, é verdade. Eu acho que é interessante ver que quando a gente tá no League of Legends, no ambiente de League of Legends, não precisa ser o competitivo, tá? Pode ser o de ranqueada mesmo, da sua solo kill e tal. Você se acostuma com o conceito de alta performance, né? Porque se você estiver jogando legal, talvez você vai ser carregado, mas você sabe que você não jogou bem. Você entende que você não jogou bem, você percebe que tá faltando alguma coisa. E você vai correr atrás da habilidade técnica, que seja para você melhorar mecanicamente, melhorar farm, melhorar combo, melhorar kill, sei lá. Mas também você tá correndo atrás, né? Já tá praticando essas habilidades comportamentais que a gente sempre fala aqui na G Educate. E por isso que a gente fala também, joga o jogo focado no jogo, pensando, né, em com o que você vai fazer, como que você vai fazer e tudo mais é muito importante para você não cair naquela coisa de jogar várias e várias solo kills, né? Eu mesmo, tipo, pra narração, pra comentários, assim, pra fazer o que eu faço. Se eu não tiver um planejamento, se eu não tiver uma noção de trabalho em equipe e se eu não mantiver uma alta performance, as pessoas que estão comigo parece que até caem de performance também. É bizarro, assim. Parece que uma pessoa se apoia na outra, sabe? Rola uma confiança mútua. Tipo assim, num dia que eu tô muito bem, que eu tô, pô, voando, tô com tudo na cabeça, tá tudo fluindo muito bem. Parece que as outras pessoas também fluem muito bem e a coisa toda anda muito bem. Mas quando eu não tô legal, assim, parece que a outra pessoa trava e a outra gagueja, sabe? Tipo assim, coisa que não era pra acontecer. Às vezes erro técnico, às vezes erro comportamental, de enfim, saber quando vai entrar, não vai entrar. É uma doideira, né? Mas eu acho que o legal é que a gente tá acostumado dentro do League of Legends com esse ambiente de alta performance. Então, é basicamente você traduzir isso para o mercado profissional. E vale a pena investir nesse tipo de coisa, né, Lívia? Eu realmente acho que se a pessoa não é uma pessoa, não busca ser um profissional de alta performance, a chance dessa pessoa ter vantagem competitiva, assim, é bem menor, né? É bem mais Sim, difícil. não. Sem dúvidas, né? Com certeza. É sempre esse processo, né? De conseguir alinhar as duas coisas. Porque, naturalmente, a gente tende a buscar só uma coisa. Porque o Aham. nosso cérebro, de modo geral, ele sempre quer economizar energia.
Então ele nunca vai falar, Eba, vamos lá aprender 2 habilidades. Não. Normalmente fala, não, cara, foca aqui só nas hard skills, que esse é o grande diferencial. Ou então, não, cara, foca só nas soft skills, que aí esse é o grande diferencial. Deve estar todo mundo falando agora, sendo que a gente sempre tem que trazer isso. Claro que aqui no podcast, a gente sempre se foca muito nas soft skills, porque a gente percebe um movimento natural de buscar só as artes, mas em nenhum momento a gente fala que as artes são importantes. É só porque acho que todo mundo entendeu isso. Então a gente estaria meio que chovendo no molhado. Tá entendendo? Se a gente ficasse repetindo, as hard skills são importantes, são importantes. A gente foca porque a galera exatamente esquece as soft skills, ou subvaloriza, ou nem conhece mesmo as soft skills. Nem... Tem muitas pessoas que são grande novidade ainda. Então, quando a gente traz para as pessoas sobre as habilidades comportamentais, de trazer isso para elas, de que isso também é importante, é justamente para alinhar o melhor dos dois mundos. E não ser aquele bom profissional que a gente falou agora, que ou tem um, ou tem outro. E tem muito isso que tu falou também. Tem um texto, acho que é do Freud, para quem se interessar, acho que é Psicologia das Massas. Que fala sobre isso, de tipo assim, se tá todo mundo bem, se uma pessoa tá bem, ela levanta a galera que tá bem. Se uma pessoa tá mal, ela derruba a galera que tá mal. Então, não tem coisa melhor do que você trabalhar com um profissional de alta performance. Porque aquilo lhe inspira. Aquilo fala, caramba, eu preciso ser melhor. Agora, quando você tá num grupo que todo mundo é ruim, todo mundo é pior do que você em termos de performance, naturalmente as pessoas se acomodam e falam, não mas eu sou o melhor da minha equipe, mas em termos gerais você não é o melhor, tá entendendo? Você é o melhor daquela equipe, mas se a gente fosse abrir o mercado de trabalho como um todo, talvez você não fosse melhor. Então, isso é muito importante. A gente estar em empresas que tenham nossas referências profissionais. Sim. Que estejam os profissionais que a gente admira, entendeu? Não, demais. Eu percebi isso. Aliás, eu percebo isso sempre que eu vou, porque hoje na Riot, a Riot é uma empresa, não diria muito implacável, mas é uma empresa que tá ali sempre tentando tirar o máximo, né? Dos talents, dos casters, dos comentaristas, apresentadores e tal. E não que isso não acontecesse em outras empresas, acontecia também. Mas na Riot é muito latente isso, sabe? É uma coisa que se você não tá realmente se evoluindo, tá se reinventando, tá melhorando e tal, você acaba não sendo demitido, mas você acaba tendo uns puxões de orelha, do tipo, vamos fazer mais aqui, mais ali. Eu acho isso interessante. E eu acho que a alta performance, ela também resvala muito, ela bate muito em errar às vezes, né? E melhorar, e tipo, constantemente você se autoanalisar e ver o que você precisa melhorar e tal. Porque muita gente acho que também confunde, Lívia, a coisa de alta performance com ser perfeito. Tipo, não vou errar nunca, assim. Se eu não erro, eu estou em alta performance. Mas, não, pelo menos assim, não é isso que eu vejo. Muito pelo contrário. Acho que os momentos que eu estive mais em alta performance eram os momentos que eu tava mais, tipo, tentando entender o que eu tava fazendo de muito errado pra conseguir fazer melhor, assim. Sim, com certeza, porque especialmente a soft skills, ela vem muito de desafios. Eu tenho um problema que eu não sei resolver, então eu dou um passo atrás para resolver, para poder dar 2 passos à frente. Então, se a pessoa não é desafiada, provavelmente ela vai se acomodar. Ela vai falar, não, tá tudo certo, vou permanecer aqui onde eu estou, e ela não vai estar melhorando, ela vai se acomodar ou em um dos eixos, ou até mesmo nos dois, né? Então, quando a pessoa ela está sempre se colocando nesse lugar de desafio, provavelmente ela vai falhar muitas vezes, ela vai errar, ela não vai conseguir acertar sempre de primeira, mas isso é o caminho natural. Todo mundo que, se você for atrás da história de vida, da história profissional, das suas maiores referências profissionais, vão ser pessoas que erraram muito, que se frustraram muito, que tiveram muitas dificuldades, porque as soft skills, diferente das hard skills, elas vão aparecer através de experiências. Quem já escuta aqui está cansado de ouvir eu falando que é de você se expor a experiências. Então, quando você se expõe a elas, você vai desenvolvendo as soft skills. É o único jeito, não é lendo um livro. Não é parando, eu vou aqui escutar uma coisa, aí por isso eu vou desenvolver. Não. Esse podcast, por exemplo, vai dar um empurrãozinho para você ir, mas o que vai fazer você desenvolver de fato é você se colocar em experiência. Se colocar em experiência sempre implica isso. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você falhou agora que você não performou bem. Às vezes a gente não consegue atingir aquilo que a gente quer, mas nossa performance foi incrível. Até porque, às vezes, o acertar e o errar não depende só da gente. Depende de todo um contexto. Então, se a gente vai medindo a nossa capacidade pelo contexto, a gente vai sempre se frustrar, porque nem sempre a gente tem controle daquele contexto. Tava lembrando agora de uma coisa que aconteceu recentemente na Horizon Cup, que é o campeonato... Foi o primeiro campeonato internacional que teve de Wild Rift, né? Que é o League of Legends de celular, mobile. E aí, o time brasileiro enfrentou o time coreano. E os times coreanos em geral, historicamente, são muito fortes. Muito bons. E aí a gente tava lá e tal, na torcida, né, que desse certo, que fosse bem e que até ganhasse. Aí era uma melhor de 3 e no primeiro jogo a gente ganhou.
E aí, nossa senhora, meu Deus do céu, ganhamos da Coreia, que coisa maravilhosa, coisa incrível. E ganhou jogando bem, assim, sabe? Ganhou jogando legal, não era uma coisa assim. Você via que eles estavam em alta performance naquele dia, naquele jogo. E aí o segundo jogo foi muito próximo para ganhar, mas a equipe brasileira na época, o TSM, não ganhou. E o terceiro jogo também não ganhou. E perdeu, né, obviamente, a série pra equipe coreana. E aí eu tava vendo o pessoal, a gente depois foi pra rede social e falou, meu, ainda assim a gente fica muito orgulhoso, porque a equipe brasileira foi o time que havia nessa época vencido o primeiro jogo, né, não sério, mas o primeiro jogo contra a equipe coreana da história da equipe coreana até então, tipo assim, dos últimos 3 meses, assim, sabe? Eles não tinham perdido nenhum jogo, nenhum mapa. E a equipe brasileira conseguiu fazer isso. Então a gente falou, meu, a gente tá muito orgulhoso, porque foi realmente uma coisa histórica, foi uma parada assim gigantesca e tal. E aí sempre tinha pessoa que ia comentar o Spear de Porco, que ia lá falar, mas não ganhou. Eu falei, irmão, mas pelo amor de Deus, os caras estão em alta performance de uma maneira absurda para comparação pro contexto brasileiro, contexto histórico do esporte e tudo mais. Não ganhou porque os outros caras também estavam melhor fazer o quê? Mas assim, isso não implica que você tá mal, sabe? E acho que vai muito de encontro com isso que você falou. E lembrando, a gente fala aqui sobre profissional de alta performance para que você consiga ser, né, bem sucedido, ter a sua vida, comprar suas coisas e, enfim, ter uma remuneração melhor, subir de cargo, conseguir um emprego, conseguir um estágio, independente da situação que você. A alta performance é importante para que você tenha essa vantagem competitiva. E usando League of Legends para aprender as habilidades comportamentais, né, aprender planejamento estratégico, aprender trabalho em equipe, liderança, resiliência, comunicação, feedback, tomada de decisão, ter experiências com tudo isso, como a Lívia disse, isso vai te fazer entender o que é ter essa alta performance, né? Eu acho que essa é uma dificuldade também, né, Lívia? Muita gente não sabe reconhecer quando está em alta performance. Às vezes a pessoa, ela não tem noção, assim, às vezes ela até se subjuga um pouco, né? Tipo, a pessoa fala, meu, você tá mandando muito bem. E a pessoa, tipo, não tô fazendo nada demais e tal. Acho que se você não tem habilidade comportamental, é um pouco difícil de entender quando você tá na alta performance também, né? Isso é muito comum, porque vai dessa falta de autoconhecimento. Tanto de não saber quando você está bem e quando você não está bem. Então, isso pode ser um balizador de, tipo assim, cara, quando é que eu estou bem? E aí vai toda essa questão da pessoa se conhecer. Tem gente que não se conhece. Tem gente que não sabe quando tá bem, quando não tá bem, o que é que tá fazendo, o que é que não tá fazendo. Sim. Então, vai muito nesse processo, assim como também de se comparar com os outros. Aquilo que eu já falei aqui uma vez. Nem é porque às vezes existe hoje uma demonização de se comparar. Pô, falar, não se compara, não se compara. Não. Mas às vezes, para você ter um senso de realidade, você precisa se comparar. Falar, cara, eu acho ele super mal. Mas quando eu olho para a maioria das pessoas, na mesma situação que eu, na mesma condição que eu tô um pouco melhor que elas. Então, às vezes, é porque a comparação é quando você compara o seu desempenho com um rapaz coreano que trabalha com isso há 30 anos. Aí é uma comparação um pouco burra. Mas quando você compara duas pessoas na mesma, entre aspas, situação, na mesma condição, isso vai dando um senso de realidade. Então é importante que a gente tanto tenha esse processo de autoconhecimento para conseguir se perceber. E às vezes, Tonela, isso parece uma coisa muito abstrata, mas pode ser uma coisa muito simples. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu tento correr longas distâncias. Aí eu não sei se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Rapaz, começa a anotar. Beleza. Hoje eu consegui correr 2 km. Amanhã eu consigo correr 2,5. Depois eu consigo correr só 1. Aí a pessoa fica, eita, será que eu fui bom ou será que eu fui mal? Mas quando ela vai anotando e ela vai vendo que ao longo do tempo ela conseguiu correr sempre mais, apesar de ter períodos de queda, ela consegue analisar. O problema é que a nossa mente às vezes nos engana. Ela faz a gente ter vamos dizer que no último dia do ano a pessoa correu mal. Aí ela tende a achar que o ano todo ela correu mal. Porque a gente vai isso dentro de um subjetivismo, dentro do que eu acho. Sendo que o que eu acho pode sempre enganar. Quando você traz isso para dados, é mais difícil dados lhe enganarem. Então, quando você começa a anotar isso, joguei tantas vezes, ganhei tantos, joguei de tal forma, ganhei tanto, joguei de tal jeito, ganhei tanto. Então, a gente começa até um pouco mais nesse autoconhecimento, sabe? Demais, cara. Inclusive, uma coisa que o pessoal fala, é meio óbvio, mas. E aí, pegando mais o pessoal que quer subir de elo, né? Ou, enfim, quer chegar no competitivo, no profissional. O pessoal fala assim, ó, subir de elo é muito fácil, tem que ganhar mais do que você perde. E aí, pra ter essa noção, a galera vai ver as taxas de vitória em geral. E tem muita gente que fala assim, não vou jogar mais de Nami,
porque eu não tô subindo mais. Aí você vai ver a taxa de vitória da pessoa na temporada, é tipo 56%, que é uma taxa de vitória muito boa. Falando de League of Legends, falando de matemática ali, né, os padrões do League of Legends. É uma taxa de vitória, assim, absurda para o que você joga. Só que às vezes o cara tá, tipo, em 5 derrotas seguidas e acha que o boneco tá horrível. E na realidade não é, cara. É realmente que você teve 5 derrotas seguidas, mas assim, a tendência matemática é você continuar vencendo. Então, uma hora você sobe, é só você continuar jogando com esse boneco que você tá jogando bem, que uma hora você sobe, né? Então, isso realmente ajuda bastante. E essa autoanálise também é uma habilidade comportamental, também é uma habilidade que você aprende no League of Legends, acabei de dar um exemplo do League of Legends, e que você vai usar no mercado de trabalho, né? Para depois você ver, pô, como que eu tô me saindo na função X, no objetivo Y, na situação Z, enfim, você consegue anotar, você consegue ter essa noção, sabe? É realmente um sentido, assim, tipo, um sexto sentido de falar, oh, beleza, agora eu acho que o que eu tô pensando aqui é o correto por causa disso, disso, e aí você já tem uma noção que você não tá à deriva, que você não tá, tipo assim, moscando, que você não tá achando uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. E aí, só pra voltar rapidinho no lance da hard skill, né? A gente sempre fala, como você comentou, que a soft skills, elas são o que mantém a pessoa na alta performance, principalmente, porque hoje, assim, a hard skill, a habilidade técnica, né? Ela, obviamente, que ela vai fazer uma diferença grande, você tem que ter, mas às vezes você, vamos supor que é muito bom no League of Legends. Muito bom no League of Legends. Só que aí teve um dia que, sei lá, você recebeu uma notícia ruim e você tem um campeonato amanhã, pô. E como é que você faz? Assim, tipo, você vai tiltar, você vai entrar em parafuso, você vai. Né? Não, você precisa de uma resiliência, você ainda precisa tomar boas decisões, você ainda precisa planejar estrategicamente com o seu time, trabalhar em equipe e tudo mais. Então, acho que muito por isso que a gente também fala disso, né, Lívia? Que a habilidade comportamental, se você não tem ela, e aqui eu dei um exemplo do League of Legends profissional, mas pode ser em qualquer lugar, a tendência de você errar naquilo que normalmente você não erraria, eu acredito que é maior, assim, e por isso que a gente tanto cita ela como vantagem competitiva também, né? Não é, com certeza. De modo geral, a gente percebe que é como se as habilidades comportamentais fossem uma base para as habilidades técnicas. Ela é que faz a pessoa se manter em movimento, né? Porque são habilidades do fazer. Então, uma pessoa que desenvolve uma habilidade de resiliência, quando ela tem vários problemas no campo técnico, ela continua tentando. E nem sempre a contrapartida é verdadeira. Né? Porque a pessoa tem muita competência técnica, ela vai continuar tentando uma coisa, entendeu? Então, por isso também que a gente bate nessa tecla de que, às vezes, é melhor você investir primeiro, não é investir somente, mas investir primeiro nas habilidades comportamentais e depois em para as técnicas, porque essas vão dar base para as outras, do que se fosse o contrário. Então, isso é exatamente isso que o cara falou. Perfeito. E onde que você vê que a galera erra, assim, na hora de buscar alta performance? Não só o cara que às vezes, não só o erro de tipo assim, o cara tá jogando League of Legends, ele já acompanha a gente, já sabe quais são as habilidades comportamentais, e aí ele já treina no League of Legends, mas depois não tem condição não, né? Ele não consegue, ele, enfim, tem dificuldade de traduzir isso pro mercado de trabalho, isso é um erro que a pessoa vai cometer e tem que, enfim, né, melhorar e tem que perceber. Aquilo que a gente fala de praticar uma habilidade, você vai errar, você vai melhorar, é padrão, mas onde que você vê também que o pessoal de repente erra ou então não consegue se dar bem na hora de buscar essa alta performance? Tá, eu vejo dois erros principais. O primeiro é a falta de autoconhecimento, que foi o que a gente acabou de falar. Uhum. Às vezes a pessoa até tá desenvolvendo habilidade, mas não sabe que tá ali no jogo. E como escuta, às vezes, isso muito da família, dos amigos, acha que está só perdendo tempo, que não tá aprendendo nada, tá só sendo besta, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, esse é um erro muito comum das pessoas desvalorizarem esses momentos. E outro erro mais comum que a gente vive falando aqui é da pessoa que quer focar só na hard skill. Não, isso aqui vai me garantir um bom trabalho, isso aqui é o que vai fazer eu ser promovido, isso aqui é o que vai fazer eu crescer profissionalmente, e na maioria das vezes não é, entendeu? Então esses são dois erros assim, que eu mais vejo gritando nessa realidade. É muito louco isso. Inclusive, a gente, acho que até com o DS a gente já falou algumas vezes e tal, que se você colocar no Google, é bizarro, se você colocar no Google, tipo, habilidades mais pedidas pelo mercado de trabalho, habilidades mais requisitadas pelo mercado de trabalho, alguma coisa assim, a grandíssima maioria das habilidades da lista vai ser habilidades comportamentais, assim, é bizarro, porque, de novo, né, a habilidade técnica é mais fácil, assim, de você conseguir também. No League of Legends, muita gente chega pra mim e fala, meu, como que eu consigo melhorar meu farm? E, tipo, não tem um segredo. Tem gente que vai falar assim, não, porque você quer melhorar no farm, então você vai jogar Osso, né, que é um outro joguinho lá que você melhora a movimentação de mouse, que tem pro player que gosta e acha legal e tal. Pô, beleza, se funciona pra pessoa, pode ser que funcione pra você.
Mas não é um segredo, você tá movimentando, você tá melhorando sua memória muscular ali de mouse, não é uma coisa, tipo, absurda. Aí tem outro que fala, não, porque tem um aplicativo no celular que você baixa, que você consegue fazer lá, melhora o farm. Não, porque você tem que fazer isso, não sei o quê. Não, por causa do item. Irmão, você quer melhorar a farmar? Farma. Joga. Cada campeão, cara, tem uma velocidade de auto-ataque diferente. Cada campeão tem uma velocidade, um valor de AD, né, de ataque damage diferente. Então, isso aí vai influenciar diretamente no seu farm. Então, você quer farmar? Melhor. Vai lá e farma. É fácil, entre aspas, você conseguir habilidade técnica. Agora, habilidade comportamental, não. Você tem que ficar praticando, você tem que entender. Você tem que falar, pô, essa decisão que eu tomei mal, mas por que eu fiz isso? Assim, por que eu fui nessa cal horrorosa que alguém deu? Não, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso outro. Numa próxima vez, quando eu tiver numa situação próxima, então, né, uma situação parecida, não vou fazer de novo, vou fazer diferente, tal. Acho que aí que fica, né, essa questão toda muito no ar, porque não adianta. Como a gente fala, treinar e praticar as habilidades comportamentais no League of Legends, já buscar essa vantagem competitiva, já buscar essa questão de alta performance, é uma dádiva, assim, é um presente, tá ligado? Que você, jogador de League of Legends, está tendo. Que tantas outras pessoas têm que se virar de outros jeitos porque não conhecem o jogo, não fazem ideia do como é o jogo. Ou então, enfim, né? Não tem essa noção, que nem você disse, às vezes tem essa noção de que é perda de tempo e tal. E mais uma vez, eu me considero uma experiência, um exemplo muito próprio disso, né? Porque tantas vezes trabalhando em equipe, até hoje trabalhando em equipe, tento sempre me manter com alta performance, não só tecnicamente, né, nas questões do casting lá, mas principalmente na questão comportamental de não tiltar. Tipo, já aconteceu de eu tomar bronca, assim, tipo, bronca assim, não bronca, né, tipo, o cara meteu uma mão na cara, não é isso. Mas eu, pô, alguém chegar a falar alguma coisa pra mim, oh, faz isso, faz aquilo, no meio de uma transmissão, pô. E dá uma baqueada, sabe? Tipo assim, pô, você fica meio, nossa, será que eu fiz tudo, tá tudo ruim então? Só que aí, como tem as habilidades comportamentais bem desenvolvidas, eu já penso, não, pera lá, não tá tudo ruim. Aconteceu um erro que eu errei, beleza, mas agora eu não faço mais, e o restante todo que eu fiz é bom, só que a pessoa chama atenção na hora ruim, não vai ficar elogiando o tempo todo também, né? Aliás, eu acho que você deve ter visto muito isso, né, Lívia, assim, da pessoa, tipo, tomar por base, sei lá, tomou uma chamada, a pessoa já murcha, assim, completamente. Parece que não sabe fazer mais o que ela faz. Não, e isso vem desde a nossa educação de casa, sabe? Assim, ou então da escola, né? Por exemplo, tem escola que tem um negócio que chama tipo um quadro de honra dos alunos. A E aí, estrelinha. a estrelinha. Aí, para ganhar a estrelinha, tem que tirar todas as notas acima de 8. Se você Aham. tirar um abaixo de 8, você perdeu. Então, o que a Uhum. escola diz? Que um erro pode acabar com tudo. Que Uhum. um erro pode dar a perder. Quando os pais levam boletim, ou os filhos levam boletim para os pais, e o filho tira tudo acima de 7, tira um abaixo de 7, o pai vai olhar só para esse erro. Então, desde pequeno, a gente é ensinado que, por mais que você faça tudo certo, um erro é capaz de desvalorizar todo o seu trabalho. E isso vem desde que a gente é pequeno, na escola, na faculdade, e tudo, entendeu? Sim. Então, é um processo meio lento, às vezes, a gente conseguir adquirir essa nova forma de olhar, de que o erro faz parte, o erro faz parte, o erro faz parte. Por exemplo, quando você trabalha nas empresas, algumas, não são todas, obviamente, quando você Uhum. comete um erro, é motivo para demissão. É. E aí, tudo aquilo que você fez, tá entendendo? Tudo aquilo que deu certo. Então, para onde a gente olha, para onde a gente se vira, a gente vê um mundo que não aceita o erro. Aí, quando a gente olha por outro olhar, por exemplo, é muito mais comum no empreendedorismo a gente achar pessoas mais abertas ao erro. Uhum. Porque sabem que, de fato, ele faz parte. E que ele não vai acabar com você. E que ele não é o fim do mundo. Que a gente já falou isso aqui em outros podcasts também, entendeu? Uhum. Então, é todo esse processo de meio que pensar tudo diferente, sabe? Sim, com certeza. E de novo, a gente tá falando que, então é legal errar pra caramba, eu só vou errar e nunca vou acertar na minha vida. Não é isso também, calma. Claro que você vai tentar buscar acertar. Mas se você erra, não é o fim do mundo, é isso que a Lívia disse, né? Não tem essa questão. Eu acho que muita gente tem medo, às vezes, né, de ir pra uma alta performance, assim, ou de, na verdade, abaixar a performance, porque fica justamente nessa coisa. Nossa senhora, mas se eu errar, meu Deus, eu vou ser tido como uma pessoa que fez alguma coisa zoada e vou ser marcado por isso e tudo mais. E na realidade, não vejo muito dessa maneira, não. Como eu disse, já em determinado momento da minha carreira, eu achava que eu era um deus do cast. Não, eu sei tudo já. No começo, é sempre assim, um ano depois. Não, eu sei tudo já, não preciso de mais nada. E ficando rouco a cada 2 jogos, não sabendo falar um monte de coisa, sendo totalmente
esquisito na câmera, mas não, isso aí já sei tudo. E aí você vai começando a entender, cara, que não é bem assim, sabe? Você vai pegando a experiência de outras pessoas vão te passando feedback e tal. Então é realmente muito importante para você ter essa alta performance. E, de novo, quando você tá no League of Legends e você joga pensando em melhorar suas habilidades comportamentais, liderança, planejamento estratégico, trabalho em equipe, tudo isso que a gente já falou, né? Tomar de decisão, resiliência, feedback, comunicação e tal. Mano, você dando um ping pro cara, você pensando na sua build, pensando como que você vai jogar do nível 1, nível 5, nível 6, mais ou menos, o comecinho, pensando em o que você vai fazer no meio do jogo, quem que tá mais forte, pra onde você tem que ir, quem que você tem que gankar. Tudo isso, cara, você já tá treinando habilidade comportamental, sabe? E é isso que vai te manter na alta performance, porque você vai ter que fazer isso da mesma maneira no mercado de trabalho, do mesmo jeito, só vai mudar a tônica da coisa, né? O objetivo, vai mudar, enfim, o objeto do que você tá lidando ali, mas é basicamente o mesmo procedimento mental, sabe? É a mesma coisa. Só que, obviamente, você não vai estar falando de farmácia, vai estar falando de outras coisas, né? Você vai estar falando de alguma tarefa que você tem que fazer, algum objetivo, algum plano, alguma coisa. Mas é o mesmo pensamento, sabe? Então, por isso que a gente fala dessa importância toda da alta performance, da vantagem competitiva que isso te dá, e a gente fala do League of Legends enquanto base para você treinar tudo isso, para você já praticar tudo isso e mais para frente, como a gente fala também, né? Conseguir ser mais bem-sucedido, conseguir uma grana legal, conseguir independência financeira, conseguir, enfim, chegar nos objetivos financeiros que você quer. Porque querendo ou não, Lívia, a gente também tá aqui e quer as coisas, né? Quer conquistar as coisas e tal, então, tipo, não tem muito como fugir, não é tipo, que lindo, que maravilhoso, a gente vai ser feliz o resto da vida. Não, não é um filme da Disney. Talvez fosse legal se fosse, mas não é. Então, né, a gente também fala isso, claro, para você conseguir as coisas que você quer. E aí, Lívia, eu queria que você deixasse, então, já para a gente ir se encaminhando para o final, uma mensagem a esse pessoal que entendeu agora o que é um profissional de alta performance, parou de achar que só atleta pode ser profissional de alta performance e que vai começar a buscar isso agora. Com certeza. Não se acomode. Porque eu acho que a nossa tendência natural é sempre essa. Tipo, já sei muito disso, não vou mais estudar. Já sei muito disso, já sei muito disso. Não quero mais ir atrás. Não. Cara, não se acomode, não pare no primeiro erro, porque vai ter sempre isso. Sempre você vai ficar muito bom, aí vai vir um desafio novo, depois vai ficar bom, depois vai vir um desafio novo. E sempre você vai ter erros. Então, é construir esse autoconhecimento para você saber. Não confundir um dia ruim com um jogador ruim. Né? Assim, às vezes não é que você joga mal, teve um dia mal. Então, acho que ter esse autoconhecimento, não parar no primeiro erro e não se acomodar, seriam assim, as regras de jogo. É isso, com certeza. É a tal da. Como é que chama? Uma vez eu vi um negócio parecido, acho que é teoria da regressão à média, uma coisa assim que fala que você tem que aumentar a sua média, não que você tem que aumentar o seu pico, né? E aí, porque senão, você falou, um dia você vai estar mal, um dia você vai estar no nível 9, outro dia no 7, outro dia no 9, outro dia no 7, então sua média é 8. E aí você tem que tentar aumentar a sua média, né? Que é o que a habilidade comportamental a gente acabou de falar. Faz isso, pra você não ter aquela coisa de um dia 10, um dia 1, um dia 10, um dia 3, um dia 9, um dia 2. Aí é complicado realmente, né? Tem jogadores profissionais, inclusive, a gente teve vários casos aqui no próprio CBLOL, no Campeonato Brasileiro de LoL, de pessoas que eram assim, um dia você fala, meu Deus do céu, o cara é um deus, um monstro. Eles com certeza vai ganhar o campeonato. Aí passa 2 semanas, o cara parece que não sabe. Baixou hoje o jogo. Parece que começou a clicar hoje, assim. É um negócio bizonho. Então, se tá acontecendo isso com você, inclusive, você acha que você tá. Tô jogando muito bem um dia, muito mal outro dia. Invista em habilidade comportamental, que é exatamente o que você já faz jogando LoL, mas tem que dar aquela percebida, aquela atinada também. E lembrando que todo dia, praticamente, toda semana, com certeza, tem conteúdo novo da GG Educate nas nossas plataformas, então no Facebook, no Insta, no YouTube também, né? É só procurar GG Educate, né? Que escreve, lê-se GG Educate, que você vai encontrar vários conteúdos meus aqui com a Lívia, com o Dess, falando sobre habilidade comportamental, falando mais sobre outras coisas que rodeiam esse mundo todo tão legal da habilidade comportamental, para que você consiga se tornar um profissional de alta performance, independente de onde você trabalhe, com o que você trabalhe, usando o League of Legends nesse processo, beleza? Então, muito obrigado, a gente se vê numa próxima e tchau.